Olá, estamos novamente aqui para compartilhar a Bhagavad Gita, o livro sagrado, como ele é, ou seja, como Krishna é, como o Supremo é, maravilhoso, fantástico. Quando a gente se permite estudar a Bhagavad Gita, quando a gente se permite ouvir a Bhagavad Gita, nós já estamos em serviço devocional. Então, existem alguns estágios de serviço devocional, onde nós vamos ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, cantando o Mahamantra Hare Krishna, né, que canta os santos nomes de Deus. Nós vamos tentando explicar a Bhagavad Gita, mesmo sem ser alguém bastante conhecedor, né, porque existem muitos devotos aí que já são iniciados na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, né, e sabem muito de Bhagavad Gita. E eu sou apenas, como eu sempre digo, uma formiguinha de açúcar. Vocês conhecem muito bem uma formiguinha de açúcar. E essa formiguinha de açúcar ela é minúscula diante desse universo. Mas mesmo a formiguinha, a minúscula formiguinha de açúcar, ela tem a energia de Deus, porque Deus diz que vai o Paramatma, né, a energia de Deus, a grande alma nas pequenas almas, porque na realidade uma formiguinha é uma alma, só que é um animal, é um inseto, é uma formiga, né? A árvore, ela tem a energia de Deus também, ela tem instalada a energia de Deus, ela está ali servindo, né? Como também a grande natureza nos dá frutas, verduras, tantas opulências que tem, né? E se nós ficarmos aqui falando sobre o que Deus nos dá de opulência, nós ficaríamos infinitamente aqui falando sobre as obras de Deus, falando sobre as criações de Deus. Então, eu sou uma pequena formiguinha de açúcar nesse universo de Deus, de Krishna, o todo atraente. A palavra Krishna é um todo atrativo na filosofia Veda, dos Vedas da Índia, né? Os primeiros povos cheios de espiritualidade, cheios de ciência espiritual, que vieram trazer, né, esse lado mais direto de estudo sobre a ciência divina, a ciência sagrada, né? A Bhagavad Gita, como ele é, né? Porque a Bhagavad Gita fala de Krishna. Krishna estava com Arjuna na batalha de Kurukshetra e Sanjaya ouviu esse diálogo, né? Através de merecimentos espirituais, né? Porque para a gente participar das opulências de Deus, nós temos que ter merecimento, né? E assim foi formada a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, os Puranas, Iso Upanishads, desculpa aqui, eu ainda não estou perita no sânscrito, e todos, o que é que eu estou querendo falar com isso? Que existe N escrituras que trazem essa ciência espiritual acerca de Deus, acerca do absoluto, né? E desde uma formiguinha minúscula até nós, seres humanos, nós somos feitos dessa essência do Paramatma, né? Nós somos almas, a nossa posição constitucional, é que nós somos almas em corpos materiais e trazemos em nós, no nosso coração, o Paramatma, né? A grande alma na pequena alma instalada, como também no gatinho que mora aqui comigo, no cachorro, no bode, enfim, nos animais, nos minerais, nos vegetais, tudo tem a essência de Deus. Então, esse verso 8, no capítulo 12, estamos no capítulo 12, estamos bem no início do capítulo 12, serviço devocional. Então, o verso 8 do capítulo 12, né, traz justamente essa energia de Deus, que nós nos fixamos na energia de Deus e nós vamos buscando se instalar dentro desse processo que é o processo da divindade, o processo de eu sou uma partícula de Deus e eu vivo para Deus, eu vivo em serviço devocional. Então, muitas vezes a gente não quer saber desse assunto, a gente não quer entender, por isso que a gente vive perdido, por isso que a gente vive cheio de conflito, por isso que a gente
não tem paz, porque a gente não se interessa em conhecer Deus, a gente não se interessa em saber sobre Deus, né? Então, hoje o verso 8 vai falar exatamente, Krishna fala para a gente fixar a mente nele. E para fixar a mente em Deus, nós precisamos conhecer acerca de Deus e estudar acerca de Deus. Então, é um convite, o serviço devocional é um serviço de Shraddha, ou seja, de fé devocional. Agora, para que a gente tenha fé, a gente precisa praticar essa fé. Ninguém pode ter fé em algo sem ter uma experiência, e principalmente com Deus, né? Então, esse é um convite do serviço devocional. É você ouvir, falar, fazer orações, reverenciar, estudar, conversar, se associar com pessoas que queiram falar desse assunto. Porque a gente não vai falar desse assunto com pessoas que não querem saber. Então, quem se interessa por esse serviço devocional, quem se interessa em saber sobre Deus, acerca de Deus, nós vamos ter o nosso direcionamento para o entendimento transcendental acerca do absoluto, acerca de Deus. Então, vou fazer minhas reverências, pedindo autorização para a leitura da Bhagavad Gita. Om Agyana Timiranda Sya, Gyana Jana Salakaya, Chakshu Militaye Nastasmai Shri Guruve Namaha. Om. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental, que é justamente o conhecimento védico, a filosofia védica. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas e infinitas reverências a Gurudeva, Deus, o mestre dos mestres, o maior sábio do mundo, o místico dos místicos, que é nosso supremo Deus, e a Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Esses são os gurus, os mestres, Deus e Prabhupada, nessa sucessão discipular, nessa sucessão de estarmos lendo a Bhagavad Gita autorizada, né, dentro das escrituras autorizadas. O verso 8 fala o seguinte: fixa tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Então, aqui a suprema personalidade de Deus diz: olha, minha cara alma, que me escuta agora, fixa tua mente em mim, procura saber sobre mim, e com a inteligência que tens, porque a inteligência também é dada por Deus, nós somos inteligentes porque Deus nos dá essa inteligência, tirando tuas dúvidas, eliminando tuas dúvidas de dentro do coração acerca de mim, de Deus, do Supremo, de Krishna, não haverá mais nenhuma dúvida. E assim, quando a gente retirar as dúvidas acerca de Deus, a gente vai poder viver em Deus, né? Significado Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Alguém que esteja ocupado em serviço devocional ao Senhor Krishna, vive em relação direta com o Senhor Supremo. Então, não há dúvida de que sua posição é transcendental desde o início. O que é uma posição transcendental? É uma posição que transcende os modos da natureza material. O devoto, que somos nós, conscientes ou não conscientes de Deus, o devoto não vive no plano material, ele vive em Deus, porque quando a gente está com a mente fixa em Deus, nós vivemos no mundo transcendental, porque estamos ligados a Deus. O santo nome do Senhor não são diferentes em virtude de que, quando o devoto canta o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna aceita diretamente esse alimento, né? Que é o alimento espiritual oferecido a Krishna e também cantar os santos nomes, né? Porque Krishna, com sua potência interna, Deus com sua potência interna, está dançando na língua do devoto quando o devoto fala sobre Deus ou canta sobre Deus acerca dos seus santos nomes. Então, é usar os sentidos a favor de Deus, para que Deus se satisfaça, né? Então, a gente precisa ficar krishnaizado, krishnaizado, ou seja, a gente precisa estar com essa energia de Deus em nós, né? Para sermos divinos, para usar os nossos sentidos e purificar nossos sentidos, entregando a Krishna
e ficarmos cristianizados. Quem não se ocupa neste serviço devocional não pode compreender como isso funciona. Realmente, só trabalhando para Deus com consciência em serviço devocional é que a gente pode entender esse processo de serviço devocional, né? Que é recomendado aqui no capítulo 12, no Bhagavad Gita, e em todos os textos védicos da literatura Veda da Índia. Verso 9. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se não podes fixar tua mente em mim, sem te desviares, então segue os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Desenvolve desse modo um desejo de me alcançar. Então, Krishna está aqui dando uma outra chance. Se a gente não consegue colocar a mente nele o tempo inteiro, em Deus, Deus disse, então pratique os princípios reguladores do serviço devocional, da união a Deus através da Bhakti Yoga, a ciência de devoção a Deus. E esses sistemas de regulações, regras e regulações, eles são super simples, porém um pouco complicado para nós, que temos a mente condicionada na matéria, para sairmos dessa condição e dizermos, não, eu quero praticar Bhakti Yoga e eu quero ofertar tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou em devoção. E também seguir alguns princípios que vão regular as minhas práticas espirituais, né? Então, ele fala o seguinte, os processos de Bhakti Yoga, né? Quais são os processos de Bhakti Yoga? O primeiro, aplica-se a alguém que, por meio de amor transcendental, desenvolveu apego a Deus, a Cristo. Então, apego a Deus e não às coisas da matéria. Apego às coisas transcendentais e não às coisas materiais, né? A gente faz isso? Pouco. A gente se apega muito à matéria, achando que a matéria é o nosso Deus, né? Então, e o outro é para alguém que não desenvolveu apego à pessoa suprema por meio desse amor. Então, se você não tem apego a Deus, então você precisa praticar esse apego a Deus. E para isso, a gente tem que praticar as regras e regulações da ciência da Bhakti Yoga, da ciência do amor a Deus. Bhakti significa devoção e Yoga, união, né? Então, ele diz aqui, para esta segunda classe, aqueles que não têm apego a Deus, há diferentes regras e regulações prescritas na filosofia védica, que o devoto pode seguir para, enfim, atingir a posição que esse tem apego a Cristo. Então, eu venho praticando essas regras e regulações há um tempo, há quase 2 anos, né? E minha vida se modifica passo a passo, a conta-gotas, né? Eu vou procurando seguir essas regras e regulações para que eu possa me limpar as minhas impurezas desse serviço que eu prestava à matéria e às coisas materiais, me apegando a pessoas, às coisas, e aí eu vou me maculando, eu vou me sujando, e aí eu tenho que sair desse poço de sujeira para a iluminação, né? Então, a Bhakti Yoga é a purificação dos sentidos. Quando a gente pratica Bhakti Yoga, a gente purifica os nossos sentidos, né? Os sentidos neste mundo material são sempre impuros, pois eles estão ocupados em seu próprio desfrute. Então, a gente só olha para as coisas materiais. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para escutar um áudio, eu não tenho tempo. Pois é, Jesus já disse. Ou se serve um ou se serve outro. Quando você não serve a Deus, você vai seguir a matéria. Se vir a Deus, você vai ter muitas bem-aventuranças. Se vir na matéria, você vai ficar condicionado, né? A esse desfrute material e pela prática de Bhakti Yoga, esses sentidos podem se purificar no estado purificado e podem entrar em contato direto com o Senhor Supremo. Por quê? Porque existe esse caminho onde existem as regras e regulações deste caminho para se atingir Deus, para se atingir Krishna. Nessa existência material, talvez eu me ocupe a serviço de algum patrão, mas não sirvo com verdadeiro amor. Eu sirvo apenas para conseguir dinheiro. É o que a gente faz. Vai para o trabalho porque tem que receber o dinheiro no final do mês. Mas eu faço por amor? Não, eu faço porque preciso fazer, senão eu não vou ter dinheiro para sobreviver, né? E tampouco patrão algum tem amor pelas pessoas que lhe prestam serviço, porque ele paga por este serviço, né? Logo, o amor está fora de cogitação nessa relação de interesses, né? Mas quanto à vida espiritual, o devoto deve elevar-se ao nível de amor puro. Esse é o grande lance. Nós somos almas e devemos praticar Bhakti Yoga para atingir o amor puro a Deus.
Só através da Bhakti Yoga que a gente consegue atingir o amor por a Deus. Bhakti Yoga é um grande, grandiosíssimo atalho. Você vai direto à fonte, em vez de ficar andando em ciclos, até chegar na fonte, né? E assim a gente se eleva ao nível de amor puro, praticando Bhakti Yoga. Este amor a Deus está latente nos nossos corações, onde se manifesta de diferentes maneiras. Então, o amor de Deus está latente em nossos corações. A gente se acordar, acordem almas, saiam dos braços da matéria e vão para os braços de Deus, né? Já diz um grande e grandiosíssimo avatar de Deus, Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele fala, saiam desse sono letárgico e estar dormindo nos braços da bruxa chamada Maya, porque Maya é a ilusão só traz desesperos e sofrimentos, né? Então ele diz, por isso o coração tem de se purificar dessa associação material e esse amor natural por Deus que está dormente tem de ser despertado. Este é o processo de Bhakti Yoga, despertar e purificar o amor para Deus, por Deus e tudo direcionado para Deus, né? Para praticar os princípios reguladores da Bhakti Yoga, o devoto deve, sob a orientação de um mestre espiritual, e nós precisamos ter um professor espiritual, seguir certas regras, como, por exemplo, levantar-se de manhã, bem cedo, banhar-se, oferecer orações e cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Colher flores e ofertar às deidades e nos templos, para quem mora perto de templos, né? Cozinhar alimentos e oferecer para Deus em gratidão, né? Há várias regras e regulações que devemos seguir para praticar Bhakti Yoga, né? Devemos ouvir constantemente o Bhagavad Gita, como eu estou aqui tentando passar para vocês e também estudando para mim também, né? Ler o Srimad Bhagavatam, por exemplo, de manhã cedo eu tenho 2 aulas, 7 às 8, 8 às 9. De 7 da manhã eu estudo com o mestre espiritual e de 8 às 9 com uma TV relacionada a temas e livros sagrados para que eu possa entender mais esse sistema de Bhakti Yoga, né? Essa prática pode ajudar qualquer um a elevar-se ao nível de amor a Deus e assim assegurá-lo de que está progredindo rumo ao reino espiritual de Deus. Porque, minha gente, a gente estuda sobre um monte de coisa, menos sobre Deus. Ah, não vou estudar não, porque isso é muita fanatismo, religiosidade. Qual é o problema da gente estudar acerca do absoluto? Porque é neste caminho que vai vir a salvação da nossa alma e não no caminho de apego às coisas materiais que nos traz sofrimento. Olhem para a vida de vocês. A melhor forma de entender o que eu estou lendo aqui é olhar para a vida de cada um que me escuta neste momento. Essa prática de Bhakti Yoga sobre regras e regulações, com a direção de um professor espiritual, certamente levará a um nível de amor a Deus. Então, eu vou terminar, porque já tem quase 20 minutos, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, nesses 2 minutinhos que me restam, a minha experiência de Bhakti Yoga com vocês, né? Bhakti Yoga eu venho praticando há 1 ano e meio, eu recobrei minha consciência de Deus dentro da filosofia védica, através de uma mestra espiritual que trabalhava com massagens, que veio aqui em João Pessoa, e ela começou a praticar massagens Ayurveda comigo, e pouco a pouco a gente num papo, sem fanatismo, sem imposições e regras, para que ela me trouxesse para o que ela já praticava, que é a Bhakti Yoga. Pouco a pouco a gente foi conversando e ela me deu o meu primeiro Bhagavad Gita, que foi a maior felicidade. Ela me presenteou com a Bhagavad Gita, e aí ela me apresentou uma outra pessoa que também pratica Bhagavad Gita, e aí nesse círculo de amizades, de contatos, a gente procura também na internet, a gente vai no YouTube, a gente se interessa de compartilhar sabedoria, e por aí se vai. Por quê? Porque esse é o sistema que nós podemos ofertar um pouco do tempo da nossa vida para Deus. Por quê? Porque é para a gente ofertar o tempo inteiro. Com essa consciência que eu estou aqui falando com vocês, e eu estou oferecendo esse meu serviço a Deus, chamado de serviço devocional. E para o prazer de Deus, e se Deus não está gostando do que eu estou falando, do que eu estou fazendo,
que Deus me mostre, através do dia a dia, dos resultados na minha vida, porque a gente vive de dia a dia. A gente vive desde a hora que acorda até a hora que dorme, dia após dia, sempre entrando um dia e saindo outro, e a gente ofertando esse serviço a Deus, a gente vai praticando Bhakti Yoga, a gente vai melhorando, vai se limpando, vai abrindo o coração, para que a gente possa desenvolver esse amor puro por Deus, porque não existe outro caminho. E o Mahamantra, outro caminho para se elevar espiritualmente. E o Mahamantra Hare Krishna serve para limpar a mente e o coração dessas impurezas. Parece fácil, mas precisa ser perseverante, determinado, consistente. Precisa ouvir a voz do coração, que é Deus que nos fala, para que a gente não escuta a voz do falso ego, da mente, dos sentidos que só nos arrastam para os sofrimentos e para os desequilíbrios. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que no começo parece veneno, porque a gente tem que se submeter a certas regras e regulações para que a gente possa. Ninguém atinge nem nada na vida sem regras e regulações. No seu trabalho, você tem regras e regulações materiais. E para atingir o amor de Deus e para servir a Deus em Bhakti Yoga, em sistema devocional, precisa também praticar algumas regras e regulações. E no final, tudo se transforma num doce néctar e amor por a Deus. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita, agradecendo a todos vocês. Deixem seu like, assine o canal e contribuam com esse canal, compartilhando com outras pessoas, se você gostou, claro. Com gratidão, eu encerro mais um dia.